Todos os momentos do nosso culto a Deus são importantes. O momento que nós louvamos a Deus, o momento que nós semeamos para a obra dele continuar a caminhar, e o momento que nós vamos ouvir a direção para a nossa vida. Você não veio aqui para me ver, nem para ver o irmão. Você veio aqui para ouvir a direção para a tua vida. Então Deus, Ele é tão bom que Ele nos reúne num lugar e passa a sua direção. O que Ele quer que façamos. Então nós vamos ouvir agora o recado de Deus. Amém? O Dr. Lucas, quando ele escreve no livro de Atos, depois de um estudo acurado, profundo, pesquisas, a maioria daquilo que ele escreveu aqui no livro de Atos, ele foi testemunha ocular, ou seja, ele estava presente, ele estava no lugar, então não foi alguém que contou para ele, ele viu com os seus próprios olhos e viveu alguma dessas experiências que está aqui no livro de Atos. Uma delas ele vai contar aqui sobre como conviviam os convertidos, como é a igreja, como é que era a igreja e como deveria ser a igreja de hoje. Atos 2, 42 a 47. O tema é: em cada alma havia temor. Você tem que prestar atenção quando você ouvir a palavra temor. Ela se dá em duas partes. O temor, aquele não tenha medo. O temor de respeito. Então você tem que entender, quando a Bíblia fala para você não ter medo, Paulo disse: Deus não te deu o espírito de medo, ou seja, é temor, mas é medo. E o temor de temer a Deus, de respeitar a Deus. Então são a mesma palavra, que elas têm dentro da Bíblia significados diferentes, para você poder entender melhor a palavra do Senhor. Então diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Comunhão, Esse é o tema. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, diariamente, diariamente, meu Deus, pegar ônibus, pegar trem, não tinha trem nem ônibus, como fazia? Ia andando. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, visitavam pessoas, tem gente que mora do lado da outra pessoa, e diz que carrega o amor de Deus, Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Quem acrescentava? Dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar ao Senhor.
Meu Deus, falar contigo não é para qualquer um, Senhor. Eu tenho que me sentir perdoado, limpo, justificado, amado e recebido por Ti, para poder falar contigo. E tudo isto eu sou pela Tua graça. Por isso que estamos aqui reunidos em comunhão, comungando da mesma palavra e vivendo debaixo da unção do Espírito. Meu Deus, usa-me a boca, o som, que não seja só palavras, mas que seja poder, que seja sinais, que de minha boca saiam palavras de vida, de curas, de milagres e de transformação. Eu oro em nome de Jesus Cristo, e os santificados em Cristo Jesus, chamados todos para serem santos, digam todos amém, amém e amém, amém, amém. Glória a Deus. Podia me dar um pouquinho de retorno, só um pouquinho, para ver se... aumentar um pouquinho, fazendo um favor. Em cada alma havia temor. A palavra aqui, temor, aqui, ela vem de uma palavra grega, phobos, que quer dizer fobias, pânico, susto, medo. Temor, ato ou efeito de temer, sentimento de respeito profundo, reverência, que eu estava falando, reverência profunda, sentimento de respeito. Então, para com Deus, nós não temos que ter medo de Deus. Muita gente tem medo de Deus. Deus não quer ter um relacionamento filhos com medo do pai. Você sabe que tem pai que a figura dentro de casa não é uma figura que é amada, é uma figura que é temida, medo. Eu sei porque eu convivi dentro de uma família de minha mãe, porque agora eu tenho minha família, né? Família de minha mãe, né? Agora eu tenho a minha família. Porque eu não sei se você entende, quando você se casa, você tem a sua família. Você sai da sua família, da sua mãe, e agora você constitui a sua família. Então, na família de minha mãe, eu tive um pai que nós não tínhamos, nós não nos respeitávamos a ele, nós não amávamos a ele, nós tínhamos muito medo de meu pai. Meu pai causava muito medo no nosso coração. Nós tínhamos, a ponto de, você sabe que na minha casa é 4, parece que nós paramos de fazer xixi na cama, depois de, acho que eu fiz xixi, até enquanto eu morava com ele, eu fiz xixi na cama. O medo. Não sei se você já percebeu, quando você está nervoso, você urina mais, quem já percebeu isso? Então, eu era assim. Então, o relacionamento que eu tinha com o meu pai não era um relacionamento de respeito, não era um relacionamento de reverência, era um relacionamento de medo, não era um relacionamento de amor. Muitos pais trazem isso para suas casas. E os filhos crescem dentro dessas casas, e eles imaginam que Deus é assim, igual o pai deles, igual a mãe, igual o pai, que se aproxima deles com medo. Deus não quer que nós tenhamos esse tipo de relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus tem que ser de amor, de segurança. Você tem um Deus que é bom, que é benigno, que é misericordioso, que não nos trata do jeito que nós merecemos. Quando Ele olha para nós, Ele não vê as nossas fraquezas, né, as nossas falhas, Ele vê o sangue de Jesus cobrindo a nossa vida. Então, aqui a igreja de Atos dos Apóstolos,
Nós lemos aqui alguns versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nós lemos no versículo 43, diz que em cada alma, ou seja, em cada pessoa que compunha a igreja, lá nesse tempo, havia temor, ou seja, cada pessoa tinha reverência. Pastor, isso não quer dizer que essa igreja aqui, todo mundo temia Deus, reverenciava Deus? Claro que não, claro que não. Você pode ver isto no livro de Atos, capítulo 5, versículo de 1 a 11, conta a história de Ananias e Safira, que fazia parte dessa igreja aí. Ananias e Safira fazia parte dessa igreja. Você vê que ela no versículo 11, põe lá, irmão. Versículo 11. E sobreveio um grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Qual foi o acontecimento ali? A morte de marido e mulher, Ananias e Safira. Porque eles não tinham um relacionamento com Deus. Então, é muito ruim você estar congregando e você não ter relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é vir no culto. Relacionamento com Deus não é vir aqui. Relacionamento com Deus é você na sua casa, você sozinho. Jesus falou, quando você quiser falar comigo, você vai no monte, foi isso? Ele falou o quê? Entra, mas a igreja ensina a ir para o monte, né? Jesus ensina a entrar no quarto, o povo ensina a ir para o monte. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o seu pai, que ele te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então, isso se chama relacionamento, de pai com filho, filho com pai. Então teve que acontecer a morte de dois casais, de um casal, Ananias e Safira. Aí o que aconteceu no meio da igreja? Toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia deste acontecimento, sobreveio grande, ali já é medo. Medo. Por que aquele povo ele sentiu medo? Porque ninguém queria morrer. Ninguém queria morrer, então ali não foi um temor de reverência, de respeito profundo, foi um temor. Tem muita gente assim, irmãos, dentro das congregações, só basta aparecer um tumorzinho assim, um caroçozinho ali na cabeça, aí no instante vira crente de verdade. Então, no instante passa a temer a Deus, no instante passa a respeitar a Deus, fora disso vive uma vida de gangorra. Nossa vida não pode ser uma gangorra, em cima, embaixo, peco, não peco, erro, não erro, sem nenhum respeito, sem nenhum temor a Deus. Então ali precisou de haver algo, morte, para que as pessoas tivessem não temor, porque o temor verdadeiro, você não precisa sofrer nenhum prejuízo para poder respeitar. Eu não quero causar nenhum mal-estar com a igreja, mas a igreja tem que temer a Deus. Todo o povo de Deus tem que respeitar a Deus. E como é que eu respeito, começo respeitando a Deus? Primeiro eu entendo que eu não posso ver Deus, mas Deus pôs nesta terra, chama-se autoridades, que o representa. Tem gente que diz que só Deus, e aos homens nada. Então você não entende nada de Deus, você tem que voltar para a escola de Deus. Então, tem gente que pensa que as autoridades que são representativas por Deus, por exemplo, na igreja, Deus tem ministérios na igreja, profeta, apóstolo, pastores, mestres, diáconos, presbíteros. Então, são pessoas que são autoridades representativas de Deus, que precisa ser respeitada. Então, quando eu desrespeito uma pessoa assim, não é o pastor, então eu piso em cima, sabe, eu faço grosseria, eu desobedeço. Você está desobedecendo a Deus, você não está fazendo nada com o irmão nem comigo, você está apenas mostrando quem você é, não é cristão.
Você é um religioso que vem encher o saco das pessoas dentro das congregações. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, sobreveio um grande temor porque alguém morreu. Olha outra aqui, outra situação aqui. Abra aí, por favor, irmão. Marcos, capítulo de número 4. Mateus, Marcos 4, 35. Leia aí comigo aí ao 41, 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram-se assim como estavam no barco, outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eles, possuídos de quê? De grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles precisavam de ver coisas para temer a Deus. Então tem gente que é pior do que Tomé. Tomé falou: eu não acredito que ele ressuscitou, só vou acreditar se eu tocar lá na mão dele que está com o buraco. Então ele vai lá, toca: agora eu acredito, agora eu te temo, Senhor. Irmãos, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. Você não precisa de ver, você é da fé, você precisa de crer. A fé, ela não manda você ver primeiro, ela manda você crer. E na hora que Deus quiser fazer com que você veja, você vai ver. Então você tem que aprender, nós temos que aprendermos a esperar em Deus. Outra aqui, irmão, Lucas 2, 8 e 9. Lucas 2, 8 e 9. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, os pastores, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de quê? Medo. Isso é medo. Então você não pode confundir o sentimento, se é de medo ou se é de reverência. Quem tem reverência com o Senhor, quem tem respeito com o Senhor, não precisa de ver absolutamente nada, irmão. Você ama o Senhor porque você é um escolhido do Senhor, você é um predestinado do Senhor, você é um salvo do Senhor, o diabo não toca na sua vida, você é um guardado, você é um ungido, você é um protegido, e ponto. E ponto. A gente não precisa ter que ver, então você vê as pessoas, olha, ficaram tomados de grande temor. Os pastores, porque viram o anjo. Olha a outra ali, põe lá, irmão. Lucas 7, 11. Lucas 7, 11 a 16. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos de numerosa multidão. Como se aproximasse a porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva,
e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife, é o caixão, né? O que carregava o caixão. Parando-os, o que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe, deu ele a mãe. E todos ficaram possuídos de quê? Então você vê que as pessoas precisam de ver coisas. Desde lá de trás, as pessoas, elas são curiosas, elas têm que ver, Hoje, você veio aqui para ver, então você vai ver. Se você veio aqui se você vai se satisfazer em ver milagres e maravilhas, então você vai ver. Então, abençoados, versículo 16: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Viu? Que se eles não vissem isto, eles não iriam respeitar, temer a Deus. Então ali eles sentiram um temor, ou seja, uma reverência. Ali já não foi medo, ali foi respeito e reverência. Então você tem que entender, quando fala temor, que algumas partes é medo, outra parte é reverência. Que às vezes a pessoa não sabe separar isto e pensa que temor é ter medo, então as pessoas vivem em pânico, né? Mais um aqui, irmão, pra gente. Aí, já foi? Deixa eu ver. Marcos, Lucas já foi, e Atos também já foi. Então, já fomos também lá em Atos 5, versículo 11, da morte de Ananias e Safira, certo. Então volte lá para Atos, capítulo 2. Atos 2, 42, 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor, havia respeito, havia reverência. Alguns havia medo, né? E diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A palavra temor é phobos, do grego, que é fobias, pânico, susto e medo. Temer a Deus é confiar em Deus, respeitar a Deus e respeitar a sua palavra e respeitar as autoridades representativas de Deus. Então, Deus tem na igreja autoridades que precisam ser respeitadas. Porque quando nós respeitamos as autoridades, nós estamos demonstrando reverência por Deus, temor por Deus. O temor respeitoso continuava imperando e acompanhando os sinais e as maravilhas que continuavam aparecendo através dos apóstolos. As duas coisas corriam juntas. Quantos mais maravilha, quanto mais temor. Ou seja, o povo, eles estavam respeitando a Deus, temendo a Deus, maravilhas eram feitas. O povo não respeitava a Deus, maravilhas não eram feitas. Então Deus às vezes deixa de fazer coisas porque o povo não teme a Deus. O que Deus vai fazer no Brasil, irmão? O que você espera que Deus vai fazer num país desse? De droga, de mentira, de bruxaria, de homossexualismo, de lesbianismo, de roubo, de adultério, de fornicação, de bebedice, de glutonaria, de ódio. Vai fazer o quê? Procura aí. Por aí, alguém que tema o Senhor. Mas se bater a morte na casa de algum deles, uma situação, no instante eles correm para as igrejas, mas não é temendo a Deus, é o medo. Você não tem que vir aqui com medo, você tem que vir aqui porque você ama a Deus.
A Bíblia diz que o verdadeiro amor, quando você tem um verdadeiro amor no teu coração, você lança fora o medo. Eu não me aproximo de Deus porque eu tenho medo do diabo. As pessoas se metem dentro das congregações com medo do diabo. Irmãos, aqueles que são nascidos de Deus, Deus os guarda e o maligno não toca, irmão. Está escrito isto, não estou dizendo da minha boca, está escrito isto. Então, irmãos, o temor respeitoso continuava imperando e era acompanhado pelos sinais. Então, temor, sinais. Sem temor, sem sinais. Diz que Jesus, teve cidades que Jesus visitou, ele mesmo disse que ele não pôde fazer milagres, porque as pessoas ali não temiam ele, não respeitavam ele, não honravam ele, e era um coração incrédulo. Então, essa foi a nossa primeira introdução. Atos capítulo 9. Atos 9, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: a igreja, na verdade, tinha o quê? Tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando. Como é que eles caminhavam? No temor do Senhor. Uma igreja que respeitava Deus. Deus não quer que eu seja idólatra, então eu não vou ter ídolo. Deus não quer que eu me meta com festa de caipira, com festa de idolatria. Pastor, só um chapeuzinho de palha e uma camisa quadriculada, sem problema. Irmão, comigo, ó, perfeito. Você pode ir quadriculado, listrado, zebrado, sem problema seu. Agora o teu problema não é comigo, é com Deus, não é comigo. Tem gente que desafia Deus, tem gente que acha que pode desafiar Deus, sabe, servindo e participando de festas pagãs. Ah, pastor, eu fui fazer um passeio em Aparecida do Norte, tão bonito, pastor. Pastor, eu fui fazer um passeio lá em... Não pode, irmão, você é de Deus. Teu passeio é para louvar a Deus. E louvar a Deus, vai fazer visita a caixão, vai fazer visita a túmulo, vai fazer visita à cruz com uma imagem de um homem lá triste. O nosso Cristo não está numa cruz, nosso Cristo está sentado num trono de glória, esperando a hora de julgar esta nação, irmão. Ele está esperando a hora que ele vai julgar isto aqui. Ele vai julgar a nação. Então, irmãos, você está batendo palma para mim não, hein? Vivendo no temor do Senhor, a igreja crescia. A igreja, na verdade, tinha paz. Por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando. Eles caminhavam como, pastor? No temor de Deus. Você sabe que tem pastores, presbíteros, apóstolos que não temem a Deus? Olha o apóstolo Paulo falando aqui em 1 de Timóteo. 1 de Timóteo, capítulo 5. Esse aqui é acerca dos deveres das autoridades representativas, né? Os presbíteros, pastores, né? 1 Timóteo 5, 19 e 20. Olha lá. Não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem, aonde? Então ele está falando de presbítero, pastores que vivem como? No pecado. Essa palavra aqui foi Paulo escreveu para Timóteo, para ele dar instruções para os pastores. Falou: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os. Aonde?
Se o pastor fizer um negócio desse, o pastor não tem amor, o pastor não podia fazer isso comigo. Ou o senhor não pode falar na frente de todo mundo. Olha, o que Paulo está falando? Eu me seguro, irmão. Você não sabe como eu me seguro para não falar umas coisas aqui. Eu me seguro pra caramba. Então, mas era para falar, mas eu não vou falar. Eu até desobedeço a Paulo, sabe? Nessa aí, no que diz isso aí. Então ele diz, quanto aos que vivem em pecado, isso aqui você não pode pegar não só para pastores, você pode pegar para membros da igreja, para irmãos da igreja, irmãs da igreja. Então, quanto aos que vivem no pecado, faça o quê? Repreende-os na presença de todos, para que também os outros, para que também os demais, esse temor aqui é de quê? Medo. Não, olha o que o pastor fez com o irmãozinho das pernas tortas. O pastor falou pesado na frente de todo mundo, botou ele de pé e falou, para de ser caloteiro, para de ser linguarudo, para de ser isso, toma vergonha na sua cara, na frente de todo mundo. Deus que me livre, eu vou ficar na minha, eu vou ser cristão de verdade, não quero passar vergonha. Então esse medo aqui, esse temor aqui não é de reverência, é um temor de medo. Eu quero ficar fora, eu não quero levar essa bronca. Eu não quero levar, sabe, esse pisão no meu pé. Eu não quero que a liderança fale duro comigo. Se você falar duro com alguém, a pessoa junta tudo e vai-se embora. É assim, a pessoa, porque a igreja está ali na esquina tem uma, só não tem a Bíblia, né? A maioria não tem Bíblia, mas tem igreja, está lá, está ali, está ali. Então a pessoa se enfia no lugar onde não tem Bíblia, pelo menos não é o quê? Não é repreendido. Quanto aos que vivem no pecado, ou seja, sem respeitar a Deus, porque se eu vivo no pecado, eu não temo a Deus, porque Ele não me chamou para viver no pecado, Ele me chamou para viver em santidade, Ele me chamou para viver em santificação. Mas olha como é que é a igreja, Paulo falando a Roma, a igreja, capítulo 3, 9 a 18, Romanos 3, isso é interessantíssimo. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Paulo está falando com os judeus, perguntando se eles tinham vantagem, né? De forma nenhuma, por ser judeu, né? Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, essa palavra grego aqui se origina da palavra gentios. Então, quando ele cita grego, ele está dizendo gentios, todo aquele que não tem sangue israelita, que não é judeu, em algumas passagens chama-se de grego, mas que ele está dizendo gentio. Tanto o judeu como os gregos estão debaixo de quê? Do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, não tem bonzinho. A garganta deles, sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Isso aqui não teme a Deus. A boca eles têm cheia de maldição, de amargura. São os seus pés velozes, vão fazer fofoca, vamos na casa da fulana para falar da vida do pastor, lá da irmãzinha. São os pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Olha aí, finalizando. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então eles não têm temor a Deus. Aqui temor, reverência, eles não se curvam diante de Deus, eles não acreditam que Deus existe. Você sabe, muita gente vai para as congregações, mas elas não acreditam que Deus existe, irmão. Que se acreditasse, de fato, se nós acreditássemos, assim pão, queijo, de fato, do que nós estamos lendo aqui, ouvindo, irmão, não tinha ninguém aqui que desobedeceria a palavra, irmão. Todo mundo seguiria a palavra. A palavra, você tem um programa que tira o chapéu, você tem que tirar o chapéu para a palavra, você tem que tirar tudo para a palavra, irmão. A palavra tem que ser o teu dono, a palavra tem que ser o teu condutor. Diz que
Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então não tem temor, não tem reverência, nem medo. Só passa a ter medo quando Ananias e Safira, cai para trás, né? Aí começa as pessoas a ter medo de Deus. Aí não é temor. Esse não é um bom relacionamento com Deus. Você não precisa esperar alguma coisa ruim acontecer na sua casa, na sua família, para você temer a Deus, para você obedecer a Deus, para você seguir a cartilha de Deus. Eu não trago cartilha. Você vê que tudo que eu falei aqui até agora foi a Bíblia. Quem está entendendo isso? Então não tem nada de mim aqui, nada de nada. Olha Atos 10, Atos 10, 1 a 4. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, como ele era? Temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo fazia o quê? Orava a Deus. O que mais? Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que aproximou-se dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos, possuídos de... Aqui, irmãos, aqui você pode colocar os dois sentimentos: medo. Às vezes você vê um anjo. Mas quem não tem costume de ver anjo, a maioria dos crentes só vê demônio. A sombra está na frente dele, diz que é um demônio. Passou o gato lá, é o Satanás. Bateu a porta, é o demônio. E não sei o que, furou o telhado, é o demônio. Perdeu o emprego, então a pessoa vê demônio em tudo. Então quando vê um anjo vai morrer. Possuído de temor, perguntou: quem é o Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então diz que esse homem era um homem temente a Deus. Diga assim: temente a Deus. Está aqui escrito, versículo 2: piedoso e temente a Deus. Então era um homem que respeitava a Deus, não usava o nome de Deus em vão. O apóstolo Paulo disse aos Colossenses, capítulo de número 3, 22 ao 25, olha o que ele disse. Estou te mostrando base bíblica, depois vamos voltar já para o texto de Atos, já. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Isso aqui é patrão. Esse Senhor aqui é patrão. O cara tem a empresa, o cara luta para montar uma empresa, aí bota uns malas sem alça para trabalhar, que os caras não querem trabalhar, os caras querem ficar socados dentro do banheiro, querem ficar fumando no banheiro, toda hora dá dor de barriga, toda hora mata a avó, mata a mãe, mata o pai, mata a tia, sabe, e para faltar trabalho. Os caras não honram. Obedecer em tudo os vossos Senhor segundo a carne. Vai para a igreja orar e vai pular e falar em línguas, hein? Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Então, ele está olhando, hein? Está olhando, vamos fazer. Cadê o patrão? Saiu. Ai, que coisa. Isso é falta de respeito, porque um patrão ali é uma figura de autoridade. Tem que ser respeitado. Se você não quer ter um patrão, vá ser patrão, seu mesmo. Faça como eu fiz. Trabalhei sempre para mim. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas de singeleza de coração, temendo quem? Ao Senhor. Então quando você obedece o patrão, você está temendo a Deus, porque quem mandou você obedecer o patrão? Deus. Então quando Deus, meu patrão é muito ruim de negócio, cai fora, pede para sair. Está fazendo o que lá? Ninguém está te amarrando lá, pede para sair. Mas de singeleza de coração, temendo a quem? Temendo ao Senhor. Tem que temer ao Senhor.
tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Por quê? Cientes de que recebereis de quem? Então, quando você faz para o homem, você recebe de quem? Olha o S maiúsculo. Recebe do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor, quem estás servindo. Pois, aquele que faz injustiça, receberá troco, injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Então Paulo está instruindo: teme ao Senhor, teme ao Senhor, temei ao Senhor, temei ao Senhor. Olha, Paulo, mais uma instrução que nós vamos lá para Atos 2. Filipenses 2, 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, olha a obediência, não só na minha presença, pastor não está aí hoje não, é? E eu careca, deitar e rolar, vou chegar até mais tarde, nem vou. Amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, aonde? É isso que eu estou falando, abençoado. Quem acredita em Deus, acredita que Deus está presente em todos os lugares que você estiver. Tudo que você fala, faz, Deus está vendo. Então, se você realmente teme a Deus, respeita a Deus, tem um sentimento por Deus, então tem que ser demonstrado, não só na presença, mas na minha ausência. Agora ele vai falar algo poderoso. Ele fala sobre um desenvolver. Desenvolvei, o que eu tenho que desenvolver? Não, eu já estou salvo, agora estou salvo, pastor. Agora, que dia é hoje? Domingo? Tá sol? Então, eu vou pro, como é que lá que tem aquele clube ali, irmão? Clube dos lojistas, que tem a piscina. Vou pro Sesc. Eu vou para o Sesc, pastor. Eu vou ali, como é o outro ali, o piscinão ali de Ramos. Então diz que a salvação, eu sei que eu sou salvo, então, mas eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer, irmãos? Desenvolver a minha... Como é que eu desenvolvo a minha salvação? Envolvido com o meu Salvador. Não, Jesus é o meu Senhor. Irmãos, Ele não é só Senhor. Ele não é só Salvador, Ele é Senhor. A Bíblia fala 50 vezes mais de que Deus, Jesus sendo o Senhor, do que como Salvador. Porque nós, a maioria de nós, só o temos como Salvador. Porque Salvador, Salvador, cadê o Salvador? Está ali. Salvador, né? Salvador. Então, mas a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação com o quê? Com temor. Então a minha vida, eu estou desenvolvendo, eu sou salvo. O que faz um salvo? Então eu tenho que fazer as coisas que um salvo faz. Então eu estou desenvolvendo. Não, eu sou salvo, para que você é salvo? Para mim não congregar mais, pastor. Eu sou salvo, agora eu venho quando eu quero, faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu ando do jeito, se eu quiser andar pelada, eu ando, se o homem também quiser andar pelado, ele anda, se ele quiser falar palavrão, se ele quiser, eu já sou salvo. Está te enganando. O salvo faz o que com a salvação? O salvo não enterra a salvação. Você não é igual o gato, amado, que faz e enterra. Não faça isso. A gente tem que desenvolver, tem que ser instrumento. Eu sou salvo para quê? A palavra de Deus lá em Atos 8, 1:8, diz que: e descerá sobre vocês o Espírito Santo e ser-lhe-ão minhas testemunhas. Vê se não está lá, irmão. Depois você volta para aí. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vai fazer o quê? Sereis minhas. Olha o desenvolver a salvação. Como é que eu desenvolvo a salvação? Testemunhando.
Jesus, eu era um maconheiro, um ladrão, um prostituto, eu era um enganador. Olha agora, Deus transformou a minha vida, Deus mudou a minha vida. Existe um Deus poderoso no céu, que também está aqui na terra, trabalhando entre os homens. Ó, sereis testemunha. Volte para Filipenses, irmão amado. 2:12. Na minha ausência, desenvolvei, não só na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer. Então, tem muitos que pensam assim, Deus faz tudo, então eu não faço nada. Eu fico só vivendo de brisa, só falando, só repetindo o versículo. Pastor, a minha vida hoje pastor, eu conheço a Bíblia toda, já li a Bíblia 890 vezes, conheço tudo, pastor, mas difícil é eu viver, né, pastor, mas só entende, né, pastor? Claro que eu entendo, irmão, está certo, está tudo bem, porque Deus é quem faz o quê? Então as pessoas jogam nas costas de Deus, mas primeiro ele fala que eu tenho que desenvolver a minha salvação, com o quê? Com temor, para que depois Deus efetue na minha vida o querer dele e o realizar. Primeiro eu tenho que desenvolver a minha salvação. Eu tenho que sair por aí e mostrar para as pessoas que eu não sou mais caloteiro, que eu não sou mais mentiroso, que eu não sou mais roubador, que eu não sou mais enganador, que eu não sou mais fofoqueiro, que eu não me meto mais na vida dos outros, que agora eu tenho uma vida para cuidar, que é a minha. Então, quando você pensa em desenvolver, quer dizer, trabalhar. Desenvolver, trabalhar. Então agora, irmãos, vamos voltar lá para o texto. Atos, tem agora 17 minutos. 2. Então você viu comigo o que é temer, temor, respeito, sentimento de respeito profundo, reverência, ato de temer, de respeitar a Deus. Tem também o temor, medo, susto, pânico, fobia. Então eu quero te falar do temor que gera milagres. Diga, temor que gera milagres. Está aqui Atos 2, 42, 43. E perseveravam na doutrina. Aqui, nesta igreja aqui local, esta igreja de Atos, era uma igreja que tinha 12 apóstolos. Aqueles apóstolos que está em Mateus 10, do 1 ao 6, que Jesus separou eles para os judeus. Então tinha 12 apóstolos. Então por ter 12 apóstolos, ele fala assim, ó, e perseveravam na doutrina 2 apóstolos, porque ali a doutrina dos apóstolos era a mesma. Eles falavam a mesma coisa, porque eles foram enviados para pregar aos judeus. Então quando alguém entende, eu estou aqui na casa do japonês para falar em inglês. Não, tem que falar como? Em japonês. Então eles foram enviados para pregar aos gentis. Então havia apóstolos, 12. Então a igreja daquele período, ela vivia debaixo da doutrina dos apóstolos. Então tudo que era da circuncisão, da lei, era pregado aqui, e eles acompanhavam isto tranquilamente, sem problema. E diz que no versículo 43, que em cada alma, cada pessoa que compunha aquela igreja, o escritor coloca como se fosse todo mundo temesse a Deus. Como eu dizia aqui, todo mundo nesta congregação teme a Deus. Eu sei que não teme. Eu poderia descer daqui, pegar uma meia dúzia e falar, você, vai para a escolinha do Espírito Santo, que você precisa de ter um batismo de fogo com Deus. Que o batismo de fogo é o batismo de purificação. Enquanto você não for batizado com o batismo da purificação, que é o fogo que purifica tudo. Então a pessoa vive assim ainda, tropeçando em muitas coisas. Então diz que em cada alma havia respeito por Deus. Sabemos que nem todos respeitavam a Deus. Você viu lá Ananias e Safira, você viu lá
se você buscar nas histórias de Atos, você vai ver muitos comportamentos de irmãos em desrespeito com Deus. Então havia um desrespeito. Teve até uma passagem em Gálatas que Paulo fala, chama a atenção de Pedro, né? Para ali ele estava em desrespeito com Deus, porque Deus manda ele fazer uma coisa, ele vai lá fazer outra coisa. Deus fala, não vai para os gentios, ele vai lá para os gentios e quer pregar a circuncisão para os gentios. Então, o que nós vamos terminar vivendo? Em cada alma havia temor. O temor respeitoso, você está ouvindo? Continuava imperando, e ele era acompanhado os sinais e as maravilhas. Então, as duas coisas corriam juntas, quanto as maravilhas, quanto o temor. Ou seja, quanto mais temor tinha a igreja, mais Deus se manifestava. Quanto menos temor tinha na igreja, menos Deus se manifestava. Então, se você quer saber por que Deus não está manifestando na sua vida, não é problema da igreja, não é problema de Deus, o problema é seu. Você e eu, nós temos que parar e falar, será se realmente eu estou tendo um relacionamento de amor com Deus, de reverência, de respeito, ou eu estou tendo um relacionamento de medo? Quando Deus me ameaça, você sabe, quando se prega uma mensagem de correção, as pessoas saem, sabe, batendo, aí daqui a pouco passa aquele momento, aí volta de novo, volta aquele estado de anarquia, volta aquele estado, sabe, de mundano, de mundana, volta o estágio, né? E Deus não quer isto. Deus não quer ficar todo dia te batendo em mim, para a gente respeitar Ele. Deus não quer todo dia que eu tome susto, alguma coisa ruim venha suceder na minha casa, na minha família, para que eu vá respeitar o Senhor. Ele não quer isto. Ele quer operar milagres nesta manhã. Ele quer operar maravilhas nesta manhã. Ele quer curar pessoas, Ele quer libertar corações. Ele quer. Então diz que aqui, em cada alma havia temor, e muitos prodígios, e muitos sinais, estou lendo, hein? Versículo 43, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, havia temor, as pessoas obedeciam a palavra que os apóstolos pregavam, procuravam viver, procuravam se submeter-se a Deus e a sua palavra, e Deus fazia milagres naquele lugar. Deus operava. Era cego, era paralítico, era aleijado, era leproso, canceroso, aidético, tuberculoso. Irmãos, toda espécie de enfermidade não resistia nenhuma no meio daquele povo. Mas era Deus quem fazia. Diga, era Deus que operava através dos apóstolos. Por que ele operava? Irmão, ninguém vai cantar parabéns diante de um defunto. A gente canta parabéns diante de um bolo de um aniversariante. Então Deus não pode fazer milagres se Ele não encontrar gente que respeite Ele aqui. Deus não pode fazer sinais se Ele não encontrar no nosso coração amor por Ele. A gente não está pedindo milagre. A gente não está aqui em busca de milagre. O maior milagre já aconteceu na minha vida. Ele me tirou das trevas e me colocou na luz. Eu era cego e agora eu vejo. Eu andava tateando no escuro. Pastor, o senhor era cego? Não, não era dessas duas bolinhas aqui não. Tem gente que não tem essas duas bolinhas aqui, enxerga mais do que quem tem duas normais. Tem gente que tem uma vida com Deus sem perna, sem braço, sem olhos, sem nada, tem uma vida com Deus. E tem gente que tem tudo e acha que a vida é para se gastar na farra e na bagunça. Então, irmãos, se você quer ver prodígios, não depende de Deus. Não depende de Deus. Depende exclusivamente se Ele olhar para dentro de nós. Irmãos, não é na hora que eu canto, aleluia, blá, 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 não é, Deus não está olhando para isso, irmão.
quando nós estamos cantando ou orando, você sabe o que Deus faz? Eu acredito. Deus coloca no mute, no mudo. Deus não está escutando nada que você está cantando, mas Ele está olhando dentro do teu coração, o que realmente você está cantando vem do teu coração. Porque tem muita gente cantando bonito. Jesus falou, eles me louvam com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Falou ou não falou Jesus isso, irmão? Ou eu estou inventando passagens bíblicas? Falou? Então Deus não está preocupado se eu canto dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, se eu sou o melhor guitarrista, o melhor tecladista, não está preocupado com esse troço, não. Ele está preocupado quando você fala, e o que eu falo condiz com o que está aqui. Eu creio em milagre, duvido. Eu creio que Deus pode fazer, nunca fez, vai fazer hoje. Olha aí. Deus vai fazer hoje um milagre na minha vida. Vai me fazer andar, vai me fazer caminhar, vai me fazer voltar a enxergar, vai curar meu fígado, meu rins. Ah, mas já estou aqui há tanto tempo, nunca fez. Está vendo? Como é que a nossa mente faz? No mesmo tempo que ela crê, ela desmancha. Irmãos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Fica de pé aí no teu lugar. Senhor Jesus Cristo.